Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando aqui um curso voltado mais para violão, né, e guitarra, porém é, a gente vai estar estudando também a parte teórica aqui, né, um pouco de cada coisa, para a gente ir desenvolvendo todas as partes que a gente precisa para ser um músico um pouco mais completo, tá? A parte teórica ela pode ser aplicada em outros instrumentos, tá? Então a parte de teoria, harmonia musical, ela é universal em diferente instrumento, né? Tirando só instrumentos ritmos, né? De bateria, percussão, aí a aplicação é um pouco diferente, tá? Então o que a gente vai estar estudando aqui em questão de harmonia, ela se aplica aos instrumentos que não são de como é que fala? De percussão, de ritmo, né? Então você pode aplicar num teclado, num piano, numa gaita, numa flauta, no instrumentos de sopro, né? De cordas em geral e de teclas em geral, tá? Além de outros instrumentos aí, caso eu tenha esquecido de alguma coisa, tá? Eu vou estar usando sempre guitarra, então, mas a afinação que eu vou usar é a default, que é a padrão, né? Então, também dá para se aplicar ao violão, tá? Na parte da técnica, eu vou estar voltando mais para a guitarra, porém, o violão ele pode acompanhar algumas das técnicas, né? Tirando técnicas que são exclusivas de guitarra, né? Mas tem bastante coisa legal aí. E eu vou estar começando hoje com a parte teórica, tá? Então vai ter algumas divisórias aí, vai ter a parte mais teórica, a parte mais de técnica, né? Exercícios, etc. Então isso aí, vamos lá. Então para começar, o que eu costumo falar com os meus alunos, tá? A gente começa falando o seguinte, né? O que é a música, né? Opa, a música. A resposta técnica para isso é a combinação de sons que conservam entre si uma relação lógica, né? É que se torna agradável ao ouvido humano, tá? Mas isso é muito frio para se dizer o que a música representa. A música representa muito mais coisas, né? Ela mexe com sentimentos, né? Mexe com o estado, né? Existe uma matemática por trás, tá? Para quem nunca estudou música, existem sim uma aplicação matemática por trás, onde a combinação matemática ela se torna perfeita ao ouvido, né? Então é onde que a gente começa a entender como as coisas funcionam por trás da música e acaba trazendo isso um reflexo de sensação ao você executar um instrumento, né? Um acorde maior, por exemplo, te traz um som de alegria, uma sensação de alegria. Um acorde menor te traz aí, ou uma tonalidade menor também te traz aí uma melancolia, né? Então a gente trabalha com isso, né? No decorrer do tempo, tá? Então, para a gente se tornar um músico mais completo, o que a gente precisa? De alguns fatores, tá? Vamos dividir aqui primeiro no que a gente vai estudar, tá? Que seria a teoria musical. Tá, eu não sei se a letra está pequena. Vamos tentar aumentar essa letra aqui. Vamos deixar aqui. XL. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Então vamos escrever aqui de novo. Para ver se ele vai pegar uma letra maior. Então, música. Então, a primeira coisa que a gente tem é a teoria musical, né? Ou também algumas pessoas chamam de harmonia, né? O que nós vamos estar estudando aqui, ela se trata de uma harmonia chamada harmonia funcional. Ela é uma das harmonias que existem, né? É a mais contemporânea, né? Ela é uma evolução do que vem vindo. Antigamente a gente começava com contraponto, depois foi para harmonia clássica e hoje a gente tem a harmonia funcional, tá? A teoria e a harmonia, como a gente for chamar, o que acontece? Ela te dá a base para você entender aquilo que você está executando. Por que você está tocando uma tônica, terça e uma quinta, por exemplo? Por que um acorde é menor? Por que depois dele vem outro acorde? E por que quando eu quero improvisar ou criar um arranjo sobre uma determinada parte da música ou até na música inteira,
eu posso executar tais notas se eu quiser invocar tais sensações, tá? Então você tem um estudo, uma relação que a gente vai estar abordando aqui, falando sobre sistemas, né? Então você vai ver na prática e em exemplos de como que a música se comporta, tá? A gente não vai entrar em coisas muito profundas como por causa do estudo de barrocos, etc. Mas a gente vai estar estudando as coisas que compõem aqui, por exemplo, os modos gregos, né, ou gregorianos, né, Jônio, Dório, entre outras coisas que vocês vão aprender. Não se assustem, tá? Aos poucos vocês vão entendendo. Então, por isso que eu vou montando uma escadinha para que vocês entendam cada parte, né, de que existe. E é muito importante que a teoria musical ela precisa ser escrita muitas vezes, tá? Para você conseguir realmente até é, acostumar e decorar algumas coisas, né? Porque no fundo a teoria musical ela tem um pouco de cálculo matemático, ela é uma matemática, vamos dizer assim, perfeita, né? Que traduz em sons agradáveis se você tem um som desagradável, né? Enfim, a não ser que isso seja proporcional, né? Proposital, na verdade, você vai ver que tudo casa muito bem, tanto matematicamente como sonoricamente. Tá? Então, para que a gente seja um músico um pouquinho mais completo, é muito bom que a gente tenha a teoria musical. Uma segunda coisa é a técnica. Só que, deixa eu colocar aqui mais um ponto aqui. A técnica, né? Que seria o que a técnica? A técnica é executar muito bem, né, o que a gente tem de teoria, né? Então, um complementa o outro. Nós temos músicos que têm uma excelente teoria musical, porém não conseguem traduzir para o seu instrumento, aplicar no seu instrumento sem uma técnica, às vezes, minimamente apurada, né? Então, temos músicos que são extremamente técnicos e também não conhecem sobre música sobre o que está tocando e aonde ele está pisando, né? Vamos dizer assim. E aí uma hora ou outra acaba fazendo falta, né? Um instrumentista técnico acaba só repetindo o que os outros fazem. Ele não tem a liberdade de modificar alguma coisa e ter uma visão sobre o que ele pode mudar e por que ele pode mudar, buscando determinado resultado. Né? Então, ambas as partes aqui são fundamentais para que a gente seja um músico mais completo, tá? Voltando mais um aqui, ó, a gente tem mais uma coisa, tá? Que a gente desenvolve, é a percepção musical, tá? O que é percepção musical? É você passar a perceber os sons, ou seja, o seu ouvido. Aqui é basicamente o treino do ouvido, onde você escuta uma nota e consegue reproduzi-la. Talvez uma nota não, porque você tem que ter um ouvido bem apurado, né? Para saber exatamente que nota cada música, cada nota, né? Que tom ela tá. Existem milhares de músicos que conseguem isso. Tem uma coisa no mundo chamado ouvido absoluto, né? O ouvido absoluto é aquele ouvido que cai uma agulha no chão e a pessoa consegue falar, está em tal nota. Dá para se treinar para chegar muito perto disso, tá? Mas existe em todas essas partes aqui existem pessoas que têm uma facilidade maior aqui, outra que tem aqui, outra que tem uma facilidade maior aqui e tem gente que tem facilidade em tudo, tá? Então, a gente sempre vai ter opa, deixa eu voltar aqui. Sempre vai ter um maior apuro, né? Em uma dessas três coisas aqui, tá? Às vezes, talvez em tudo, né? Quem sabe? Você seja uma pessoa dessa, né? Ok? Existem mais algumas coisas, tá? Que muita gente não considera. Porém, a gente tem uma parte aqui que é um pouco diferente de percepção musical, tá? Mas é chamado de timbre, tá? O timbre é como o seu instrumento soa, tá? Eu costumo falar que isso aqui é mais uma parte de tudo que a gente estuda, porque às vezes você tem uma boa teoria musical, você tem uma boa técnica, você tem uma boa percepção musical,
Só que quando você vai tocar o seu instrumento, o som do seu instrumento tá ruim, tá? O timbre seria o tipo sonoro, né? É uma identificação sonórica, né? Por exemplo, a minha voz tem um timbre diferente da sua, talvez o nosso timbre seja muito parecido, né? O timbre de uma voz feminina é diferente do timbre de uma voz masculina, né? Não quer dizer que o timbre é melhor ou pior do que o outro, né? São qualidades diferentes, né? Então, muitas vezes a gente chega, tem até a palavra que eu não sei nem se existe, mas que a gente usa muito, que a gente fala assim, eu vou timbrar o meu instrumento, né? Então, eu acho que existe essa palavra, tá? Mas aí fica aí depois pra gente ver isso daí. Então, timbre é a qualidade sonora, né? Ou seja, você tem uma boa teoria, você tem uma boa técnica, você tem uma boa percepção, e você tem um bom timbre. Ou seja, ter um bom timbre nem sempre é uma tradução de um equipamento bom, tá? Às vezes a gente tem ótimos músicos que têm um ótimo equipamento de ponta, mas tiram um som horrível do seu instrumento, né? E aí você tem o contrário, né? O chamado tirar leite de pedra. Você tem um equipamento, às vezes, de iniciante, um equipamento mais simples, né? E você consegue tirar aquele timbrão. Nossa, que som legal de guitarra, tá? Então, existe um estudo sobre timbre também, tá? Aqui tem uma composição. O timbre, ele começa a ser construído e a maior parte dele vem da sua mão, tá? O jeito que você executa, a força que você emprega, a posição que você, né, vai usando, o tipo de palheta às vezes que você usa já começa a influenciar, tá? Aí vai passar pela sua guitarra, né, no caso de guitarra, que vai ter a composição de madeira, vai ter a composição de captação, vai passar por um cabo, vai passar por alguns pedais ou uma pedaleira, ou às vezes ele vai direto para o amplificador. Aí ele vai terminar lá no seu amplificador, tá? O seu amplificador, ele é aquela coisa, né? Ele é um microfone, né, da sua voz. Então, se você tiver um timbre que não tá tão legal, tá muito agudo, né, tá muito estridente ou tá muito sujo, né? Sujo não tô falando de drive, né, de impuro, né? Não tá aquele drive legal, tá aquele drive sujo com ruído. Se você aumentar o volume, você está aumentando isso, né? Então, o volume não é a qualidade, né? A gente tem que ter volume com qualidade. Beleza? Então, esse daqui é a primeira parte para a gente estar entendendo a música, tá? Então, recapitulando, música a gente pode separar em teoria, técnica, percepção e timbre, né? A gente tendo esses 4 aqui, um pouquinho de cada coisa, a gente consegue ser um músico melhor. Beleza? Um forte abraço, até a próxima aula.